Olá, aventureiros, sejam bem-vindos ao Brucutu Nerd. Se vocês gostam de Warhammer, se inscrevam, curtam e compartilhem. Vamos espalhar a palavra do Imperador. A Marinha Imperial, ou Navis Imperialis, como é chamado no Alto Gótico, é o ramo espacial das Forças Armadas do Imperium do Homem. Enquanto a Astra Militarum representa as forças terrestres, a Navis Imperialis é responsável pelas frotas e espaçonaves que mantêm a ordem entre as estrelas e planetas dentro do Imperium do Homem. Para todo o transporte espacial, combate no espaço e bombardeamento planetário, é a Navis Imperialis que fazem essas funções, bem como todo o suporte à infantaria através da sua divisão Aeronáutica Imperialis, que é o ramo na Navis Imperialis responsável por combate direto contra forças aéreas inimigas dentro da atmosfera do planeta. A Marinha Imperial está sempre engajando em combates nos mais variados setores da galáxia, tanto dentro das fronteiras do Imperium como nas bordas do mesmo, e muitas vezes até fora dos limites do Império. Há milhares de anos atrás, durante a Grande Cruzada, a Marinha Espacial não era uma força independente. Suas naves, bem como suas frotas, estavam englobadas dentro do antigo Exército Imperial e era conhecida como Armada Imperialis. Suas extensas frotas eram dedicadas à defesa do espaço do Império e de rotas estratégicas do Warp. Diferente das frotas dedicadas a legiões Astartes, que ficaram encarregadas de assaltos a planetas destinados a serem anexados ao Império durante a Grande Cruzada, após os horrores da Grande Cruzada e da devastação que ficou para trás, durante a Reforma Imperial promovida pelo primarca Roboute Guilliman, as frotas imperiais foram estabelecidas em um ramo separado. O antigo Exército Imperial foi dividido em três partes: Legio Astartes, a força de elite responsável por operações especiais, Astra Militarum, composta por forças terrestres, e seria a principal força do novo Exército Imperial, tanto para ataque como para defesa, e a Navis Imperialis, ou Marinha Imperial, seria responsável pela frota imperial de naves espaciais. O objetivo dessa divisão era reduzir o poder e fragmentá-lo para que jamais ocorresse outra rebelião, como foi a Heresia de Horus. O enfraquecimento das forças imperiais, removendo sua frota interestelar integrada, o seu meio de transporte. Assim, se uma rebelião contra o Imperador nascesse em um planeta, ela ficaria isolada a esse planeta. A Navis Imperialis atualmente está largamente dividida entre os 5 principais campos de batalha que serve cada um dos segmentai majores dos seus respectivos segmentum fortalezas. Durante a Grande Cruzada, as Legios Astartes, Astra Militarum e a Navis Imperialis eram uma só. O conjunto completo era chamado de Exército Imperial, ou Exertus Imperialis. Coletivamente falando, essa massiva frota de guerra poderia ser referida como Armada Imperialis. Com essa formação, cada cruzador teria um único regimento do Exército Imperial em seu interior. Os comandantes do Exército Imperial comandavam as tropas e a nave de batalha atribuído a eles. E eles estavam sujeitos aos fuzileiros espaciais, ou aos primarcas com quem estivessem ajudando. Sendo assim, com que uma única nave de combate fosse praticamente e taticamente flexível, combinando várias unidades e minimizando o dano ao Império no evento de uma perda de uma dessas espaçonaves. Durante a Heresia de Horus, entretanto, esse modelo de disposição de tropas se provou um desastre. Quando os primarcas se rebelaram, as tropas sob seu comando se rebelaram também, e muitos dos comandantes do exército aproveitaram a ocasião para tomar planetas inteiros sob seu jugo.
e desaparecendo do radar dos primarcas rebeldes e do Império. A origem da Marinha Imperial está nas campanhas da Grande Cruzada. A necessidade de levar soldado às estrelas levou ao nascimento de uma gigantesca frota de milhares de naves de combate. A Grande Cruzada começou logo após a Guerra de Unificação por volta do ano 800 do 30º milênio. A Grande Cruzada foi o maior projeto militar jamais criado pela humanidade, em toda a sua história. Literalmente bilhões de soldados foram alçados às estrelas, pelas dezenas de milhares de naves pertencentes ao Império Humano. As primeiras naves a entrar em serviço foram construídas na órbita terrestre, e depois em Marte, nos Anéis de Ferro. Mais adiante, os estaleiros de Saturno foram largamente usados para a construção dessas magníficas naves de combate, sob, é claro, a supervisão rigorosa do Imperador e a mão de obra dos adeptos mecânicos. Somente com a aliança de Marte que a expansão transsolar e a unificação da dispersa humanidade seria possível. O Dominium Saturnine foi adicionado ao Imperium depois que os seus governadores foram derrubados e seu planeta tomado. Foi uma grande aquisição ao Imperium. Muitos outros estaleiros foram adicionados depois, todos de gigantesca importância para o esforço de guerra do Império. Os estaleiros de Voss, Gluggerarod, Lorin e Cipramundi, todos eles rivalizam em tamanho e importância com os estaleiros de Marte. Essas aquisições foram de suma importância para o desenvolvimento das naves imperiais e o subsequente domínio do Império do Homem. Sem naves espaciais, seria impossível alcançar as estrelas. Guiados pela vontade do Imperador, cada frota expedicionária singrou o espaço para trazer mundos humanos perdidos e dispersados à submissão. Muitas vezes à frente das frotas expedicionárias, com milhares e milhares de naves de combate, iam as flotilhas independentes lideradas por um líder marcial que ficou conhecido por Rogue Trader Militante. A maioria desses líderes eram compostos por ex-governantes depostos de seus comandos pelo próprio imperador, durante as guerras imperiais de unificação e depois na Grande Cruzada. A eles foram oferecidos duas escolhas: dobrar o joelho diante do imperador e jurar serviço eterno, ou morrer pelas suas mãos. Muitos preferiram viver e servir o imperador e a humanidade. Apesar de parecer um tirano, a vontade do imperador era unir a humanidade sob uma única bandeira, para que essa não perecesse sob o jugo de alienígenas e do caos, e fosse assim extinta. Os tempos sombrios exigiam medidas drásticas e muitas vezes cruéis. Os rogue militantes tinham a função de batedores, e com seus próprios exércitos cedidos pelo imperador, e tinham que lidar com qualquer coisa que encontrassem pelo caminho. Após décadas de trabalho, quando retornavam, suas frotas estavam completamente diferentes. Tomavam as naves de alienígenas que encontravam pelo caminho e cresciam suas frotas com armamentos Xenos. Eram proibidos de retornar à Terra, mas tinham que reportar as frotas expedicionárias. Muitos deles se perderam para sempre. Especula-se que, em combate, foram escravizados por raças alienígenas ou perdidos dentro do War. Especulações apenas. A verdade jamais saberemos. À medida que o Imperium foi expandido, da mesma forma suas frotas também aumentaram. Incontáveis maravilhas tecnológicas foram encontradas à medida que novos mundos foram encontrados e adicionados ao Império. Naves de construção única e superior poder de fogo, como a Terminus Este, a Nicor, a Mirabilis e a Phalanx, foram adicionadas à frota, copiadas extensivamente e construídas como adição à frota imperial. Outros padrões e classes se provaram possíveis de reconstruir e replicar,
e rapidamente várias divisões do Império tinham suas próprias naves adequadas às suas necessidades particulares. As naves da Legio Astartes tinham que ser brutas, cascudas e resistentes aos massivos disparos suborbitais e orbitais que advêm de uma invasão planetária. Suas massivas fornalhas produziam o poder de suportar armas de extenso poder destrutivo. Cada nave dedicada à Legio Astartes tinha que favorecer as características de sua legião. Com uma frota tão gigantesca, locais de ancoragem seriam necessários. Reparos e reabastecimentos de tropa, combustível, comida e munição. Pelo menos um em cada setor chamado de segmentos majores foi criado com o específico propósito de manter a dominância desses setores. Esses portos, além das funções já citadas de suporte, e também seriam comando e controle das frotas nesse setor e bases permanentes para essas armadas, com seus próprios exércitos e naves de combate. Essas armadas serviriam tanto para patrulhar o setor, como para um suporte rápido para qualquer força de invasão, recuperação de mundos que se fizesse necessário. Também serviriam como uma rápida força de suporte para ameaças repentinas, rebeliões, distúrbios civis em mundos já anexados ou ataques externos. Depois da heresia de Horus, o Império estava em um caos, enfraquecido e fragmentado por anos de guerra civil. O primarca Robert Guilliman julgou necessária uma reforma para evitar novas dissidências como a que tinha acontecido com Horus. Esse período ficou conhecido como Reforma Imperial, e as titânicas forças dos Astartes foram divididas em capítulos. Cada capítulo teria no máximo 1000 Astartes, e não serviriam mais como a força principal de combate do Império do Homem. Esse papel recairia ao novíssimo Astra Militarum, ou a Guarda Imperial. E para que seu transporte e combates espaciais, a nave Imperialis ou Marinha Imperial foi criada. 3 ramos separados, criados para dificultar rebeliões e insurgências. Em vários planetas, a Marinha Imperial é referido como frota sagrada. A eclesiarquia prega que a frota é uma extensão do Imperador Deus, e sua divina vontade, portanto, é uma instituição sagrada. Isso se deve à íntima relação entre os navegadores que guiam as frotas através do Warp, usando o farol psíquico emanando do Trono Dourado e do Astronomicon. A frota é dividida em 5. Cada parte individual é ligada a um dos 5 setores segmentais majores e é comandada por um Alto Lorde Comandante, que comanda todos os recursos militares daquele setor. Os recursos navais daquele setor é nomeado sob a bandeira daquele setor, e é um posto de imenso prestígio. E não é incomum a um Alto Lorde militante ter uma cadeira no Alto Conselho da Terra. Todas as naves civis ou militares estão debaixo da supervisão do Alto Lorde do segmento. A Marinha Imperial é responsável pelo transporte e primeiro combate em muitas das interações contra as diversas raças gêmeas em toda a galáxia. Sem ela, o Império Humano seria apenas um reino restrito à Terra. Cada uma das naves que compõem as naves imperiais é de suma importância e torna o Império do Homem combativo e imponente frente ao universo. O Imperador protege. Se você gostou, considere se inscrever, curta e compartilhe. Vamos espalhar a palavra do Imperador.